homens que comandaram a política do município nos seus 130 anos de história. Do primeiro prefeito, Ulisses Correa, ao atual, Marco Antônio Giro, o poder político em Bocaina já foi exercido por intendências, por uma junta revolucionária e por prefeitos nomeados pela ditadura do Estado Novo. O município de Bocaina, com 12.206 habitantes, censo 2018 IBGE, e localizado na região administrativa de Bauru, no centro-oeste do estado de São Paulo, comemorou no dia 23 de maio de 2021 os 130 anos de sua emancipação político-administrativa. A elevação da então Vila de São João da Bocaina à categoria de município se deu no dia 23 de maio de 1891, através do decreto de número 175 do governador Américo Brasiliense. A solenidade de instalação oficial do município ocorreu no dia 11 de julho daquele mesmo ano. Até o ano de 1938, o município continuou incorporando à sua denominação o nome de seu padroeiro, a exemplo do que ocorria com a vila que o precedeu. Foi através do Decreto de Lei nº 9.775, de 30 de novembro de 1906, que o município passou a denominar-se simplesmente Bocaina. Durante os primeiros 16 anos de sua existência, 1891 a 1907, o poder político do município era exercido pelos intendentes, já que não existiam ainda as prefeituras tal qual conhecemos hoje, não existindo, consequentemente, a figura do prefeito. Os intendentes eram nomeados para um mandato de 3 anos. A primeira intendência a governar Bocaina, no período de 1891 a 1893, era formada por Venâncio Garcia Simões, Vicente Ferraz de Almeida Prado, Pedro Eleutério, Luiz Antunes Cardia e José Inácio de Alvarenga. A sexta e última intendência, de 1905 a 1907, foi constituída por Virgílio de Carvalho, José Gonçalves de Oliveira Sobrinho, Teodoro Pereira de Carvalho, Antônio Campos Leite, Venâncio Garcia Simões e Dr. Emílio Casasco. Em 1908, sob a regulamentação da nova lei que extinguia as intendências e criava as prefeituras, foi também eleita a primeira Câmara Municipal, que teve como presidente Onofre Pacheco de Almeida Prado e como vice Venâncio Garcia Simões. O primeiro prefeito do município foi Ulisses Correa, tendo como vice Manuel Correa, sendo que com a renúncia deste, o cargo de vice-prefeito foi entregue a Alfredo da Costa Cardoso. Também o presidente da Câmara acabou renunciando antes de completar o mandato, com o cargo passando a ser ocupado por seu vice. Nesta época, os mandatos do prefeito e dos integrantes da Câmara tinham duração de apenas 3 anos. Depois de seu primeiro mandato, entre 1908 a 1910, Ulisses Correa voltaria a ocupar o cargo de prefeito do município em outros 3 períodos: 1911 a 1913, 1917 a 1919, não completando esse mandato. Com sua renúncia, o cargo de prefeito passou a ser ocupado por Osório Ferreira Dias, de 1º de janeiro de 1929 a 30 de outubro de 1930. No período compreendido entre 1923 a 1928, Ulisses Correa ocupou o cargo de vice-presidente da Câmara. Em 1930, com a vitória dos revolucionários de Getúlio Vargas, o poder político do município foi entregue a uma junta revolucionária, presidida por João de Campos Pacheco, sendo nomeado prefeito interino Acioli Delfino Rodrigues. Em 15 de janeiro de 1931, João de Campos Pacheco seria nomeado prefeito de Bocaina. Em 1º de março de 1933, o município ganhava outro prefeito nomeado, José Pereira, que ficou no cargo por menos de 7 meses. No dia 20 de setembro do mesmo ano, Marcílio Ribeiro do Amaral passava a ocupar o cargo de prefeito nomeado. No dia 21 de abril de 1935, tomou posse um conselho consultivo, integrado por José Gonçalves de Oliveira Sobrinho, Raul Camargo, Marino Inforzato, João Sinins Galli e Carmo Megali. Em 23 de maio de 1936, após novas eleições,
tomaram posse os integrantes da 9ª Câmara Municipal do município, sob a presidência de José Gonçalves de Oliveira Sobrinho. Marcílio Ribeiro do Amaral foi o escolhido para o cargo de prefeito. Em 10 de novembro de 1937, essa Câmara seria dissolvida, sendo que Marcílio Ribeiro do Amaral ainda permaneceu mais alguns meses no cargo de prefeito, até exonerar-se no início de 1938. No período de 9 anos, de 1938 a 1947, a cidade conheceria outros 3 prefeitos nomeados. Em 15 de julho de 1938, após a exoneração de Ribeiro do Amaral, tomou posse na prefeitura Guilherme Francisco da Silva. Em 17 de março do ano seguinte, o cargo foi entregue a Guilherme Giraldo Ferreira Campanhã, que permaneceu na prefeitura até 22 de março de 1947. No dia 21 de março foi nomeado para o cargo o médico Aloísio Muniz Barreto, empossado 4 dias depois, no dia 25 de março. No dia 17 de setembro, antes de completar 7 meses de mandato, Muniz Barreto renunciou, com o cargo de prefeito passando a ser ocupado por Almanzor de Travassos Menezes, até o final daquele ano de 1947. Em 1º de janeiro de 1948, quando após o período do Estado Novo, o país voltou ao processo normal de escolha de seus dirigentes, Bocaina elegeu o prefeito, o dentista Orestes Maniero, além de 3 integrantes para a Câmara Municipal: Aloísio Muniz Barreto, Hélio Enforzato, José Pereira, Luiz Moreschi, Guilherme Giraldo Ferreira Campanhã, Romualdo Menotti Alexandre Chiochetti, Antônio Cristianini, Francisco Massafera, Raul Ribeiro do Amaral, Orlando Gasparini, Benedito Arruda Santos, Orides Brandão Campanhã e José Maria de Oliveira. A partir da eleição de Orestes Maniero, em 1948, Bocaina teve os seguintes prefeitos: Aloísio Muniz Barreto, 1952 a 1955, Enio Enforzato, 1960 a 1963, Xerxes Bartelotti, 1964 a 1968, Enio Enforzato, 1969 a 1972, Xerxes Bartelotti, 1973 a 1976, Elvio Vicentini Jr., 1977 a 1983. Em junho de 1982, Elvio Vicentini licenciou-se do cargo, que foi assumido até o final do mandato pelo seu vice, Antônio de Pádua Sufredini. Alfredo Sormani Jr., 1983 a 1988, Brás Daniel Zeber, 1989 a 1992, Abelmir Bortolo Tonon, 1993 a 1996, Moacir Donizete Jimenez, 1997 a 2000 e 2001 a 2004, João Francisco Bertoncello Danieleto, o Kiko, 2005 a 2008 e 2009 a 2012, José Carlos Soabe, 2013 a 2016 e Marco Antônio Giro, Pipoca, 2017 a 2020. O atual prefeito de Bocaina é o professor de Educação Física Marco Antônio Giro, o Pipoca, do partido DEM, que exerce o seu 2º mandato, que teve início no 1º de janeiro de 2021 e seguirá até 31 de dezembro de 2024.
Origem e emancipação de Bocaina. O aparecimento do primeiro arraial, que mais tarde daria origem à cidade de Bocaina, está ligado ao apogeu conhecido pela cafeicultura a partir da segunda metade do século XIX. Com os lucros fabulosos que passaram a ser gerados por esta cultura, alguns fazendeiros residentes em Jaú, para expandir a sua produção, adquiriram novas propriedades ao longo da estrada Jaú-Araraquara. O crescimento da produção cafeeira elevou a demanda por mão de obra nas fazendas, trazendo para a região, principalmente a partir de 1888, grandes levas de imigrantes italianos e espanhóis. As fazendas prosperavam e vinham a aumentar a cada ano o seu número de moradores. Entre 1885 a 1890, cresciam as propriedades e, com o aumento considerável da população na zona dessas fazendas, foi sugerida a ideia de levantar uma capela e a edificação de um arraial não só para a facilidade do movimento religioso, como para o comércio dos habitantes, que para suas compras precisavam ir até Jaú. Em 1887, José Inácio de Alvarenga Rangel, João Teodoro Ricardo, Joaquim Daniel da Silva e João Mariano Rodrigues doaram 7 alqueires à Cúria, Igreja Católica. Nessa área foi então fundada a vila. Ali construíram a Capela de São João Batista, delineando a quadra para o jardim e separando a quadra para o cemitério, no local onde hoje estão a Câmara Municipal, a APAI e a Escola Municipal Deputado Leônidas Pacheco Ferreira. As primeiras casas começaram a ser construídas na área localizada abaixo de onde foi construída a capela, onde hoje se situa o bairro Chinês. A vila crescia rapidamente e, em 1889, instalou-se o Distrito Policial. No dia 23 de maio de 1891, por decreto do então governador Américo Brasiliense de Almeida Melo, a vila de São João da Bocaina torna-se município emancipado. O município permaneceu com o nome de São João da Bocaina até 1938, quando, através do Decreto-Lei número 9.775, de 30 de novembro, passou a denominar-se simplesmente Bocaina. Nas 3 primeiras décadas do século XX, em razão principalmente da expansão da cultura cafeeira, o município de São João da Bocaina viu a sua população praticamente triplicar. De acordo com o que registra o livro Uma Cidade, um pouco de sua História, volume 1, de Valmir Furlaneto, deu uma população de 8.844 habitantes, aferida pelo recenseamento da República, promovido em 31 de dezembro de 1900, o município saltou para 21.451 habitantes, no ano de 1930. Destes, cerca de 17.000 habitantes estavam na zona rural. O livro de Furlaneto registra, ainda que nesse mesmo ano de 1930, com o mundo ainda contaminado pela grande crise decorrente da quebra da Bolsa de Nova York, no ano anterior, o município ostentava a 4ª posição entre os maiores produtores de café da região, com 8 milhões de pés de planta espalhados por suas muitas fazendas produtoras do grão.
As telas do pintor Benedito Calixto na matriz de Bocaina. O maior orgulho de todo morador de Bocaina ao referir-se à igreja matriz da cidade não está na praça que a contorna, mas sim nas paredes interiores do templo, que ostentam um dos mais valiosos acervos artísticos de todo o estado de São Paulo. São as 13 telas sacras de Benedito Calixto, considerado um dos maiores expoentes das artes plásticas brasileiras na segunda metade do século XIX e início do século XX. As obras que se encontram na matriz de Bocaina foram as últimas do gênero executadas por Calixto, artista nascido na cidade de Itanhaém em 1853 e falecido em São Paulo no ano de 1927. Calixto chegou em Bocaina no dia 10 de setembro de 1923, iniciando a pintura das telas alguns meses depois. De acordo com relatos da época, as obras que se encontram na Igreja Matriz de São João Batista poderiam estar ornamentando as paredes da Igreja Matriz de Jaú, localizada a pouco mais de 20 quilômetros de Bocaina. Isso só não ocorreu porque, segundo esses relatos, a comissão constituída naquela cidade para entender-se com Calixto não teria chegado a um acordo em torno do preço cobrado pelo artista para a execução do trabalho. Sabedor deste fato, o então vigário de Bocaina, José Maria Alberto Soares, deu início a uma intensa troca de correspondências com Calixto, ao mesmo tempo em que ia recusando outras propostas para a decoração das paredes do templo. Dessa troca de correspondências teria brotado uma sólida amizade, além de mútua admiração entre o sacerdote e o artista, o que teria influenciado fortemente a decisão do segundo em aceitar a encomenda das telas para a matriz de Bocaina. De acordo com o que relata em seu livro A Arte de Benedito Calixto, o escritor bocainense Emanuel Guedes, da primeira encomenda feita pelo padre ao artista constavam 8 telas. São João apresentando o Divino Mestre ao povo, Anunciação à Virgem Santíssima, Descida da Cruz, São João diante de Herodes, Decapitação de São João Batista, São Pedro, São Paulo e a Alegoria ao Santíssimo Sacramento. Algum tempo depois, foram encomendados outros 4 trabalhos: Transfiguração de Tabor, Discípulos de Emaús, Visitação de Nossa Senhora e São Zacarias. De acordo ainda com o que é relatado no livro de Guedes, antes mesmo de iniciar o primeiro lote de trabalhos encomendados pelo padre Soares, Calixto já parecia dominado pela ideia de que a morte o espreitava de perto. Dizia com frequência que a matriz de Bocaina seria a última igreja que viveria sua arte. Tendo concluído as 4 telas que se seguiram ao primeiro lote de 8 trabalhos, o artista, sentindo o agravamento de seu estado de saúde, comunicou ao pároco que não aceitaria mais nenhuma encomenda. Entretanto, em nome da grande amizade que passara a nutrir pelo vigário, concordou em executar, ainda que vagarosamente, outros 2 trabalhos: Cristo no Horto e Anunciação da Virgem. Os 2 últimos trabalhos foram executados e entregues no ano de 1925. Das 14 telas executadas por Benedito Calixto para a matriz de Bocaina, uma delas, a Alegoria ao Santíssimo Sacramento, foi completamente destruída durante um incêndio que atingiu a sacristia e o altar-mor do templo. A obra seria reconstituída mais tarde por sua filha, também artista plástica. Das obras que se encontram em Bocaina, 3 delas teriam sido apontadas pelo próprio Calixto como os seus melhores trabalhos no gênero sacro: Anunciação de Nossa Senhora, Discípulos de Emaús e Decapitação de São João Batista. No final da década de 70 e início da de 80, durante o mandato do prefeito Elvio Vicentini Júnior, as telas da matriz foram completamente restauradas, numa iniciativa patrocinada pela Secretaria de Estado da Cultura e pelo Grupo Atala, em cujo trabalho estiveram envolvidos restauradores oriundos de diversos países da Europa. Em 2006, iniciou-se um novo trabalho de restauração das telas, mediante recursos captados junto à iniciativa privada, através da Lei Rouanet. Além da Igreja Matriz de Bocaina, alguns dos maiores primorosos trabalhos de Benedito Calixto podem ser admirados na Catedral e na Bolsa do Café da cidade de Santos, no Museu Naval do Rio de Janeiro e no Museu do Ipiranga, em São Paulo.
O MASP, Museu de Artes de São Paulo, também conta em seu acervo com diversos trabalhos do artista.
Visite Bocaina. Bocaina está localizada no centro do estado de São Paulo, Brasil. Fica distante 300 km da capital do estado, a cidade de São Paulo. Está a 70 km de Bauru e a 60 km de Araraquara. Fica a 18 km de Jaú. O acesso a Bocaina é pela rodovia SP-255, Comandante João Ribeiro de Barros. De São Paulo, os caminhos para Bocaina são as rodovias Anhanguera ou Bandeirantes, até Campinas, depois a Washington Luiz. Aí há duas opções, uma saindo da Washington Luiz em Itirapina, entrando pela rodovia SP-225, Engenheiro Paulo Nilo Romano, seguindo para Brotas, Jaú e dali, do trevo de Jaú, seguindo rumo a Araraquara, pela SP-255. O outro é seguir direto pela Washington Luiz até São Carlos, ali entrar para Ribeirão Bonito, Dourado, saindo na SP-255, no Obelisco, marco do centro do estado. Aí segue-se pela SP-255 no sentido para Jaú.